A inflação é silenciosa, ela não pede permissão, né? Por isso a organização é o primeiro passo e a estratégia é o segundo. Antes de a gente caminhar para o final do programa, eu queria tocar em um assunto que tem aparecido muito nas conversas sobre dinheiro, principalmente nas redes sociais. São aqueles jogos que prometem dinheiro rápido, como o famoso tigrinho, acho que muita gente já deve ter ouvido falar. E também algumas promessas de ganho muito alto com criptomoeda. Camila, muita gente olha para isso e pensa: será que dá para ganhar dinheiro assim? Essa é uma pergunta muito importante, Ângela, muito importante. Porque quando a gente fala de consciência financeira, a gente também precisa falar de proteção financeira, né? E esses jogos de aposta, como o chamado tigrinho, são feitos com um objetivo muito claro, né? É fazer a pessoa continuar jogando. E eles usam esse mecanismo psicológico, né? Muito forte. E a pessoa ganha uma vez, perde outra, ganha de novo. E o cérebro entende aquilo como uma possibilidade de recompensa. Só que no longo prazo, quem realmente ganha é a plataforma. É importante entender uma coisa simples. Jogo de aposta não é investimento. Investimento é algo que tem estudo, estratégia, né? Previsibilidade, controle de risco. E a aposta depende de sorte. E normalmente, né, a matemática do jogo é feita para favorecer quem criou o jogo. E tem outra coisa que chama atenção nas redes sociais, parece que todo mundo está ganhando, né? Exatamente. Isso é uma ilusão muito comum. Muitos desses vídeos são pessoas que são pagas, né, da internet, são pagas para iludir outras pessoas a jogarem e achar que vão ganhar, né, também um dinheiro fácil. Mas raramente aparecem as pessoas que perdem o dinheiro, só as que ganham, né? E a realidade é que muita gente acaba entrando nesses joguinhos aí, tentando resolver problemas financeiros e acaba criando um problema ainda muito maior. E isso acontece porque o jogo mexe com duas emoções muito fortes: a esperança e a urgência. E a pessoa pensa: se eu ganhar agora, resolvo minhas contas. Só que quando perde, muitas vezes tenta recuperar o dinheiro e aí entra num ciclo perigoso, né? E do ponto de vista da educação financeira, isso é muito delicado, porque o dinheiro que poderia estar sendo usado para organizar a vida acaba indo para um risco altíssimo. Algo parecido acontece com alguns golpes envolvendo criptomoedas, não é verdade? Sim. E é importante separar duas coisas. Criptomoeda em si é uma tecnologia real, né? Baseada em blockchain. Existem projetos sérios no mundo, muitos projetos sérios, tá? E o problema são as plataformas falsas que usam o nome das criptos para aplicar golpes. E normalmente funciona assim: alguém apresenta uma oportunidade imperdível, promete ganhos muito altos, às vezes coisas como 10% ao dia, dobrar o dinheiro em uma semana, lucro garantido. E aqui vai uma regra simples para qualquer pessoa que esteja ouvindo agora: se o lucro parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. E muitas vezes vem por indicação de conhecidos, é preciso tomar muito cuidado com isso. Esse é outro ponto importante. Muitos golpes crescem porque começam dentro de círculos de confiança. Um amigo indica, um colega de trabalho fala que está ganhando e às vezes realmente acontece, né? E isso gera uma sensação de segurança. Mas muitas dessas estruturas são pirâmides financeiras e no começo realmente você consegue receber algum dinheiro, mas esse dinheiro vem da entrada de novos participantes. E aí, quando não entra mais pessoas, o sistema quebra. E aí a plataforma some. Por isso é tão importante fazer duas verificações básicas antes de qualquer investimento. Primeiro, entender exatamente de onde vem o rendimento. Se ninguém consegue explicar de forma clara como o dinheiro é gerado, já é um sinal de alerta, né? E segundo, verificar se a empresa está regulamentada para operar no Brasil. Isso pode ser consultado nos cadastros, né, na Comissão de Valores Imobiliários, e a gente consegue verificar esses dados. Então, existe uma pergunta simples que todo ouvinte pode fazer antes de colocar dinheiro
em qualquer lugar. Sim, Ângela. A gente tem que perguntar, né, para nós mesmos: eu entendo exatamente como esse dinheiro é gerado? Existe risco claro ou estão prometendo lucro garantido? Essa empresa é registrada e autorizada? E se alguma dessas perguntas não tiver uma resposta muito clara, é melhor a gente seguir um caminho de não investir, né? Porque, no final das contas, consciência financeira também é saber dizer não para algumas coisas. Exatamente. Ganhar dinheiro de forma consistente nunca é rápido. Normalmente envolve três coisas simples, mas poderosas: organização, disciplina e tempo. E proteger o que você já conquistou é tão importante, é mais importante do que fazer o dinheiro crescer. Às vezes, a decisão mais inteligente financeiramente é simplesmente não entrar em algo que parece fácil demais. Prosperidade também é tranquilidade, viu, gente? Tranquilidade, lembre-se disso. É poder dormir em paz, sabendo que suas escolhas estão alinhadas com segurança e consciência, tá bom? E fica então esse alerta importante para quem está nos ouvindo. Cuidado com promessa de dinheiro rápido, gente, com jogos de aposta disfarçados de oportunidade e com investimentos que parecem milagrosos. Porque quando o assunto é dinheiro, informação e prudência sempre valem mais do que pressa. Se você está nos ouvindo agora e sente que o dinheiro nunca sobra, que o mês parece sempre correr mais rápido que o salário, talvez o primeiro passo não seja ganhar mais. Talvez seja olhar para o dinheiro com consciência. Porque quando a gente começa a entender para onde ele vai, a gente também começa a descobrir como ele pode ficar. Ó, eu tô num caminho de autoconhecimento que, olha, tem me feito refletir muito, sabe, sobre o que realmente é prosperidade financeira. Cada vez mais eu entendo que não é só sobre acumular dinheiro ou viver correndo atrás de mais. A prosperidade financeira, para mim, é um estado de abundância e segurança. É você se sentir tranquila, sabe, com o que constrói, com o que gera e com o que recebe. É saber que dá para ser próspera com a riqueza que você já produz, valorizando o que tem hoje e, ao mesmo tempo, se permitir criar novas riquezas, mas sem aquela cobrança pesada, sabe? Sem culpa, sem pressão. É crescer com consciência, leveza e merecimento. E no fim das contas, tudo começa quando a gente decide se priorizar. E eu acrescentaria uma coisa muito importante aqui. Muita gente acredita que prosperidade financeira está reservada para quem ganha muito dinheiro, mas na prática não é bem assim. Prosperidade começa quando você assume o compromisso com a sua própria vida financeira, quando você decide parar de viver no automático, quando começa a observar onde o dinheiro está indo, quando entende que pequenas escolhas feitas todos os dias constroem grandes resultados ao longo do tempo. Não é sobre perfeição, é sobre consciência, principalmente sobre consciência. Porque quem aprende a cuidar de pouco, aprende também a cuidar de muito. E no próximo programa, nós vamos entrar em um assunto que está cada vez mais presente na nossa vida e também nas nossas finanças. Você já reparou como o dinheiro está cada vez mais digital? Pix, aplicativos, carteiras virtuais, criptomoedas. O banco agora cabe dentro do celular. Mas afinal, o que é esse tal de dinheiro digital? Como ele funciona? Ele é seguro? E o que muda na nossa vida financeira daqui para frente? E no próximo episódio vamos falar sobre o futuro do dinheiro e como ele já está na palma da sua mão. Porque entender o dinheiro de hoje é também se preparar para o dinheiro do futuro. Então já sabe, no próximo Consciência Financeira, vamos conversar sobre o futuro na palma da mão. O que é esse tal de digital? Eu sou a Ângela. E eu sou Vânia. E a gente se encontra no próximo programa.